Ela já está aqui de volta. Eu tava com saudades, queridíssima doutora Mariana Rala. Como você tá? Tudo bem, meu Tudo amor. bem. Obrigada pelo convite. Linda mais uma como vez. sempre. Olha, hoje o bate-papo é para esse mundo feminino, saúde da mulher. A gente fala assim meio geral, mas são tantos itens. São muitos itens, são muitas dúvidas que eu acho que a gente vai fazer bom proveito desses minutinhos que a gente tem. Quando começarem os mitos e verdades, você vai falar, pois é, você sabe que eu não sei se isso é mito ou se isso é verdade? Então surpreenda-se, manda perguntinha, @VocêBonitaTV, que a gente coloca um mito ou verdade que você tenha perguntado aí ao vivo. Lembrando que a doutora Mariana Rala é ginecologista. E, gente, ginecologista, de fato, é o médico da mulher. É verdade. Então, façam suas perguntas. Primeira perguntinha na tela. Vamos lá. Mito ou verdade? As infecções vaginais estão sempre relacionadas com relação sexual. E aí, doutora? Isso é uma ótima pergunta, Carol, porque isso não é verdade, isso é um mito. Não é verdade. E nem sempre isso acontece, isso pode gerar um desconforto com o casal. Porque às vezes aquela menina vem com uma infecção e aí ela fala, não, doutora, mas eu sou casada, eu tenho relação só com meu marido. De onde veio essa infecção? Então, não necessariamente a infecção é de origem sexual. A gente pode sim ter germes patógenos que moram na nossa vagina e que depois de uma queda de imunidade, uso de antibiótico, uma alimentação inadequada, podem sim proliferar e causar um corrimento, causar uma infecção. Então, não quer dizer que vem aí só necessariamente da via sexual. E tem que procurar ajuda sempre. Sempre. E não se automedique, gente, não adianta. Vaginal, a gente já falou tem aqui. vários tipos, tem vários patógenos. Melhor conversar com seu ginecologista. Próxima perguntinha na tela. Mito ou verdade, o DIU de cobre provoca aumento de sangramento no primeiro mês de uso. Será? Verdade, Carol. É verdade? O DIU de cobre é um método anticoncepcional muito bom. Eu diria que entre os métodos anticoncepcionais, o DIU hormonal e o DIU de cobre, na minha opinião, são os melhores mesmo. E acontece que no começo pode aumentar o fluxo menstrual, pode ter um pouquinho mais de cólica, mas a tendência é, depois de um tempo, isso melhorar. Então não deixe de usar esse método por medo desse sangramento. Tá. Porque a gente pode usar alguns anti-inflamatórios, algumas medicações que vão diminuir esse fluxo. E é um método muito bom, né, Carol? Porque não mexe com os nossos hormônios. O de cobre é aquele que então, não tem uma mudança hormonal. Não tem mudança alguma. Então você não vai ter queda da sua testosterona, você não vai ter problemas com a relação de libido, de queda de massa magra, que a gente sempre fala bastante aqui. E por que sangra? Sangra porque ele é irritativo. O cobre acaba sendo irritativo, funciona como um corpo estranho. Então pode sim ter um aumento do fluxo, mas geralmente isso é passageiro e os próximos meses vai se adaptando. E assim, na maioria das mulheres, isso é tranquilo, ela consegue levar adiante. Agora, aquelas que já têm um fluxo muito intenso, a cólica muito forte, aí melhor usar o outro tipo de DIU, que é o DIU medicado, não de cobre, porque aí não vai ter esse problema. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta a respeito de DIU, que eu acho que a mulherada tem muita dúvida. Relação sexual com quem colocou o DIU, o que muda, o que não muda? Não muda nada. Nada? Não muda nada, tá? A questão, as pessoas têm um pouco de medo, o fio pode espetar? É muito raro o fio espetar. Se isso acontecer, o que a gente faz? A gente vai lá e tira o fio, tá? É muito simples, não é um procedimento doloroso nem nada, a gente consegue tirar e aí isso não vai atrapalhar em nada. Então, sem medo de ser feliz... Na verdade, até pode ficar até melhor, né, Carol? Porque se a mulher tem medo de engravidar, então, de repente, ela tá usando um outro método anticoncepcional que não é tão seguro, o DIU é bastante seguro. Ou então, se ela estiver usando uma pílula anticoncepcional e ela tiver uma alteração dos hormônios e cai a testosterona, ela fica sem libido, o DIU não vai ter esse problema. Então, eu acho que a gente tem uma série de coisas para melhorar a vida sexual desse casal. Muito bom. Eu aproveitei, já tirei, já esquentei tudo. Fez muito bem. É bom quando começa a dar aquela suadinha, esquentar, pronto, tá tudo certo. Vamos para a próxima perguntinha na tela e mande sua pergunta do que você tiver dúvidas deste mundo feminino, gente. Mito ou verdade? Mulheres com mais de 40 anos que ainda menstruam têm que tomar hormônio? Como é que a gente interpreta esse mito ou verdade? Não necessariamente, Carol, não necessariamente. Assim, pode ser que elas precisem, pode ser que não. Hoje a gente fala de hormônios, você fala em reposição hormonal, parece que é só para mulheres mais velhas, na pós-menopausa. E nem sempre isso é verdade. A gente pode ter, sim, mulheres mais jovens, às vezes de 35 anos, com queda de níveis hormonais. No caso, a testosterona, por exemplo. É um hormônio que pode ser feito a reposição na forma de gel transdérmico, desde que a mulher tenha indicação. Outros hormônios, a vitamina
vitamina D, por exemplo. A gente chama de vitamina, mas é um hormônio. Tá. Então, mulheres de qualquer idade, crianças, fazem reposição desse tipo de hormônio. É parecida essa reposição de vitamina D com de testosterona ou não? A vitamina D a gente consegue Não, a fazer vitamina via D oral? a gente faz via oral e a testosterona preferencialmente sempre pela pele, porque aí você diminui os riscos quando usada pela via oral. Então, gente... É um mito, realmente, que assim, que as mulheres têm ou não que tomar, não dá para generalizar e também não dá para dizer que hormônio é só para mulher que está na pós-menopausa. Concordo com você, doutora. O que a gente observa muito aqui, que chegam muitas mensagens, e até se você quiser contar a sua história, a gente conta, não precisa colocar seu nome, fica tranquilo, tá? De mudança na vida do casal, da falta de apetite sexual. Muito, né? Do cansaço para ter a relação. Então, da falta de vontade, do estresse ali físico, daquele cansaço excessivo, e muito pode ser dessa falta de testosterona. Pode sim. E a gente vive num mundo de muito estresse, né? Eu acho que hoje quem vive bem é aquele que consegue de forma melhor fazer esse controle da qualidade de vida através da adaptação ao estresse. Eu acho que isso é o mais importante, né? Uma vez que você sabe lidar com isso, você consegue melhorar em todos os outros aspectos. E aí tentar fugir dos xenobióticos que a gente sempre fala, né? Os alimentos contaminados, a gente está vendo que cada vez mais a gente não tem uma alimentação adequada, mesmo acreditando que a gente faça. E é isso que faz nosso hormônio também pro pé, faz, né? Os hormônios declinarem, infelizmente. E farinha branca, açúcar, sedentarismo, tudo isso também piora os níveis hormonais, principalmente no caso da testosterona. Olha isso. Consumo, então, excessivo de doce pode piorar o nível de testosterona. Pode piorar a sua libido. Isso não é mito. Vamos deixar mais um mito ou verdade na tela. Olha lá. Mulheres que tomam anticoncepcional há muito tempo não engravidam logo em seguida a suspensão do uso. Mito ou verdade que aquela pílula anticoncepcional, então aquela mulher que toma a pílula a vida inteira, assim, um tantão de anos, vamos dizer assim, quando para de tomar, ela não engravida em seguida. É mito ou é verdade? Eu vou deixar como mito, Carol, Tá mas bom. a verdade é a seguinte, os estudos mostram pra gente... É mito, mas a verdade é a seguinte, vamos lá. Conta tudo, adoro Né? sinceridade e honestidade dos médicos convidados que vêm aqui Tem ao que vivo. ser, né, Carol? Tem que falar a verdade, Tem, gente. a gente tem a prática já de bastante tempo, então o que a gente consegue ver na prática? A maioria dos estudos mostra que realmente o uso contínuo de anticoncepcional por uma longa data não interfere sim com a mulher engravidar mais pra frente. Mas, normalmente, em torno de os 6 primeiros meses, ela pode ainda ter alguns ciclos anovulatórios, que são aqueles ciclos que ela não ovula, igual quando ela usava a pílula anticoncepcional. Tá. Então, isso pode ser um tempo até adequado para ela engravidar. Agora, se ela não engravidou depois de 1 ano, aí sim essa mulher precisa de ajuda médica, porque aí tem alguma coisa que precisa ser investigada, pode ter algum problema. Eu já vou colocar a perguntinha do público, mas eu já ouvi dizer que esses hormônios ficam nas células de gordura. Então, quando você para de tomar, um pouco de hormônio fica na célula de gordura, ele continua agindo. É verdade. É verdade isso, Carol, é verdade. Não Exatamente, ele fica um tempo ainda até sair totalmente. E assim, não são hormônios iguais do que o nosso corpo fabrica. São hormônios sintéticos. Por mais que a gente sabe que a indústria está tentando aproximar bastante, já tem algumas pílulas com algumas formulações mais próximas do que a gente faz, mas não é 100% igualzinho que a gente fabrica. Perfeito. Grande resposta da doutora. Adoro. Vamos de perguntinha do público agora? Quem escreveu pra gente? Rosana, um beijo, obrigada. A mulher que tira o útero por conta aí de um mioma perde a libido e engorda. O que muda com a retirada desse órgão? Então, será que é verdade que com a retirada do útero acontecem essas mudanças? Ótima pergunta, Carol. Primeira questão é saber se ela tirou os ovários também. Se ela tirou os ovários, sim, ela pode engordar. Porque quando a gente perde os nossos hormônios, que é o que acontece quando a gente entra na menopausa, a gente tem uma tendência ao ganho de peso, sim, pela falta do estrogênio. Tá? Agora, uma outra questão que eu acho importante quando a mulher tira o útero é a questão psicológica. Porque às vezes algumas mulheres se sentem menos mulheres. Então, o que a gente fala em questão à relação sexual? Então, pode ter uma diminuição de libido. O que a gente fala? Tente outras coisas antes de usar a retirada do útero como primeira opção. Tá. Então, hoje em dia, a gente sabe, o Mirena, por exemplo, o DIU, o levandrogestrel, o DIU medicado, ele tem um controle de sangramento fantástico. Eu recebi uma paciente no consultório esses dias, tinha um mioma de 5 centímetros, sangrava horrores, 3 meses depois, está metade do tamanho já. Olha que legal. Então, vale a pena opção por outros tratamentos que não ir para cirurgia de uma vez. Agora, caso seja uma orientação do ela médico, repõe.
Aí tem que repor. Tem que repor e pronto. E aí realmente ela tem melhora da qualidade de vida dela. Sem medo de ser feliz, então, mas tudo conversando com o seu médico. Vamos pro próximo Mito ou Verdade, aqui na tela. Saúde da mulher hoje, muito bom. Mito ou verdade, ficar sem menstruar por muito tempo faz mal para a saúde? Não, é mito. É mito? É mito. Não faz mal nenhum? É mito. Tá, não tem problema nenhum, podemos ficar sem menstruar. As pessoas me perguntam, mas para onde vai esse sangue? Fica lá dentro, pode gerar uma infecção? Boa pergunta. Ai, isso é uma pergunta frequente até. Mas não, na verdade a mulher que não está menstruando, ela não fabrica aquele sangue, então aquilo não fica alojado lá dentro, tá? Ela só não aumenta a produção realmente, o endométrio fica fino e ela não menstrua, não tem problema algum ficar sem menstruar. Agora, vamos supor que essa mulher não use pílula, não use DIU, ou implante, e aí não está menstruando, aí sim isso é um problema se ela tiver em idade reprodutiva, porque ela pode ter uma menopausa precoce. E aí outras causas, aí isso precisa sim o médico investigar. Aproveitando essa pergunta de mito ou verdade, qual é a sua opinião e em que casos você acha que suspender a menstruação pode ser legal? No caso principalmente de endometriose, as mulheres que têm muita dor, têm um fluxo muito intenso, ou nos casos de anemia também, porque algumas mulheres que têm um sangramento muito forte e têm anemia, no caso corredoras, atletas, nadadoras, nesses casos às vezes é interessante a gente fazer a suspensão da menstruação. Suspender a menstruação com o uso de algum anticoncepcional, doutora, pode aumentar essa perda e baixa de testosterona, ou o fato de você emendar uns diazinhos a mais não muda muito? Não, isso não vai mudar muito. A questão de você ficar uma semana com ou sem não vai mudar, porque o seu eixo cerebral está bloqueado de qualquer forma. Então você fazer a pausa ou não fazer a pausa, isso não vai mudar em nada se você estiver usando anticoncepcional em relação à testosterona. Então vai estar bloqueada do mesmo jeito. Muda outras coisas, muda o sangramento, exato, mais o resto, mais essa parte hormonal. Exato, continua a mesma coisa. Daqui a pouquinho mais perguntinhas do público. Tem alguma, Glaucia, daqui a pouco? Já, já. Próximo Mito ou Verdade na tela. Olha lá. É legal porque ela fala comigo, eu repito o que ela fala pra você. Já, 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 já. Mulheres atletas ou que se exercitam demais podem ter mais ou maior dificuldade para engravidar. É mito ou verdade? Verdade. É verdade? É verdade. A gente tem aí a síndrome da bailarina, né? A gente sabe que, assim, até a grande maioria das bailarinas não menstruam. E isso é um problema seríssimo, porque primeiro que tem uma quantidade de gordura corporal muito baixa. E o hormônio é fabricado através da gordura corporal. Então aquela coisa, meu colesterol tem que estar lá embaixo. Não, você precisa do colesterol para fabricar os seus hormônios sexuais. É importante que você tenha níveis adequados de colesterol e de gordura no corpo. E no caso de atletas de ponta, né, corredoras, maratonistas, que realmente tem uma gordura corporal muito baixa e um exercício físico muito extenuante, não é só a testosterona que cai, caem todos os outros hormônios também. E aí ela realmente fica sem menstruar. E é um problema sério, né, Carol? Porque ela começa a perder massa óssea e ela pode aumentar o risco cardiovascular, uma vez que ela não tem os hormônios circulantes adequados. Então, precisa, inclusive, conversar com o médico. Às vezes a gente até começa a reposição de hormônios pela pele para essas mulheres, sem acarretar nenhum problema no rendimento físico dela, mas que ela faça proteção cardiovascular e dos ossos também. Olha que importante essa resposta. E sabe, doutora, a gente está falando aqui do caso de engravidar, mas a gente vai muito além disso, como você falou, né? Vai sim. E quando a gente fala de porcentagem de gordura, eu sei que as meninas têm muitas dúvidas, porque rolam essas perguntas aqui nas redes sociais. Verdade. Então, assim, eu sei também que não vou te colocar numa situação difícil, porque a gente está falando para um público muito amplo. Então, assim, até quanto seria um mínimo aceitável e seguro para a saúde dessa mulher e para que ela esteja num mínimo de gordura que a faça se sentir bem, com o espelho, enfim, e na saúde em geral? Ótima pergunta, tá? Tudo depende do protocolo que você utiliza e depende do método de avaliação. Então, por exemplo, a bioimpedância, aquela balança que a gente sobe e faz análise, em torno de 16%, acima de 16%, é uma medida ótima. Agora, quando a gente faz a adipometria, que é aquele que a gente belisca, em torno de 10%, 11%, 14% seria uma média boa. Muito abaixo disso, aí realmente ela pode ter problemas com o ciclo menstrual. Dá uma diferença, assim, de bioimpedância? Pode dar. Na verdade, padrão ouro para ver massa magra, a gente chama de densitometria de corpo inteiro. É uma máquina que você entra dentro e ela faz a medida, é um padrão ouro para ver massa magra ou não. Olha que legal. Na verdade, isso não muda muita coisa. O importante é você sempre medir, usar sempre a mesma metodologia. Então, hoje você vai no meu consultório, eu vou fazer bioimpedância, esse que você sobe em cima da máquina. Eu não posso, a próxima vez que você voltar, fazer o que belisca. Entendi. Porque aí um vai dar para comparar com o outro. Entendi. É só usar o mesmo método. Muito bom. Tá aí, meninas, tiramos as dúvidas. Então, o importante é conversar sempre com o
você é um médico, e falar de saúde de mulher é um assunto muito extenso, mas sempre a doutora está aqui com a gente, né? E claro que a gente coloca o máximo aí de questões que são polêmicas na nossa vida. Isso Nossa equipe Você Bonita é composta só de meninas, só de mulheres. Imagina que então, loucura. Você imagina a loucura. Aí a gente sabe quais são as nossas dúvidas para incluí-las aqui nas nossas pautas. Ótimo. Agora, agradecendo a doutora Mariana Ala, ginecologista, sempre um prazer tê-la aqui. Prazer, minha linda. Muito obrigada. Querida. Você continua elegantérrima, maravilhosa. Você também. Você também. Obrigada. Beijo.